Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Neste momento, gostaríamos de compartilhar mais uma devocional da nossa série de leitura da palavra no decorrer deste ano de 2022, sobre a certeza que todas as quintas-feiras o nosso Deus prepara uma mensagem de edificação sobre o nosso coração e hoje não será diferente. Deixe o Espírito Santo falar contigo, meu querido irmão e irmã. Vamos compartilhar juntos esta palavra, também com familiares, amigos, alguém que necessita ouvir a voz de Deus, porque reconhecemos e cremos que todas as vezes que abrimos as nossas Bíblias e o nosso coração, o Senhor ministra vida sobre nós, revelação sobre o nosso coração, no nome de Jesus. E a palavra de base para a nossa devocional neste dia se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Faremos a leitura dos versos 15 ao 17 e em seguida a partir do verso 21 ao 26. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus e receba a porção dos céus sobre a sua vida. Assim nos diz o Senhor. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse Pedro: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Agora, a partir do verso 21, é necessário, pois, que todos os homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram, pois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E o lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado lugar com os 12 apóstolos. Aleluia! Quando olhamos para Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, nós estamos situados após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus foi assunto aos céus e declarou uma promessa sobre os seus discípulos que seriam a igreja na nova aliança que nos alcança até nos nossos dias. Jesus declarou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vemos Atos 2, a descida do Pentecostes do Espírito Santo, toda aquela igreja formada pelos discípulos chamados de apóstolos e todos aqueles homens e mulheres, jovens e crianças que serviram ao Senhor e que creram no Evangelho, foram cheios do Espírito Santo, formando a denominada nas Escrituras a igreja primitiva, a igreja situada em Atos dos Apóstolos. E o interessante é que havia ali naquela comunidade de fé uma grande assembleia. Para nós metodistas é como um concílio local formado por 120 pessoas. E Pedro, como autoridade naquela igreja, um líder à frente da igreja em Jerusalém, começou a dizer: irmãos, é importante para que se cumprisse as Escrituras. Judas acabou sendo o guia daqueles que prenderam, mataram, crucificaram o nosso mestre. Mas também é necessário que possamos olhar e observar entre os homens aqueles que caminharam com Jesus no discipulado, que foram também testemunhas da ressurreição, que tome parte conosco neste ministério. O interessante de observar o texto de Atos dos Apóstolos
é compreender a maneira como os discípulos pastoreavam, lideravam a igreja, ou mesmo faziam e realizavam a obra de Deus e a missão. Afinal, esta igreja em Atos está estabelecida na nova aliança, como nós estamos hoje, como igreja metodista em Cachoeirinha, como igreja nesta geração. Da mesma maneira, o Senhor nos ensina a ouvir a voz de Deus, a ser direcionados, a sermos guiados pelo Espírito Santo diante de tantas decisões que precisamos tomar na nossa vida. E aqui podemos perceber na leitura de Atos do capítulo 1, a partir do verso 15, que fizemos a leitura, até o verso 26, que Pedro e os demais apóstolos desejavam levantar, escolher um homem segundo o coração de Deus, que pudesse tomar parte do ministério, da obra de serem testemunhas acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E olha como a palavra de Deus nos ensina até nos pequenos detalhes do texto bíblico. Porque a partir do verso 21, Pedro começa a dizer: precisamos escolher homens que tiveram tempo, que andaram com Jesus, que caminharam com o Senhor. E isto nos mostra que viver o chamado de Deus em nossa vida, participar da obra de Deus, da missão de testemunhar o favor e a graça de Deus na nossa casa, na nossa igreja, na cidade onde estamos situados como igreja local, no local de trabalho. Primeiro é necessário caminhar com Jesus. Somente podemos ser testemunhas de Cristo Jesus quando conhecemos o nosso Mestre, quando lemos a sua palavra, quando aprendemos a ouvir e a discernir a voz de Deus no nosso coração. Alguém que se torna testemunha de um fato precisava presenciar aquele acontecimento. Um grande exemplo para isto, aplicando nos nossos dias, se nós estamos esperando o ônibus, no ponto de ônibus, em algum lugar, e vemos um acidente de carro, e chega uma autoridade, um policial, e diz assim para nós: você viu o acidente? Você viu o que aconteceu naquela batida entre aqueles dois carros? Para que eu possa ser uma testemunha, capaz de dar um depoimento que ajude a esclarecer aquele fato, eu preciso estar presente, ter visto, observado o acidente, para saber qual dos motoristas foi o principal responsável por bater, por causar aquele fato. E da mesma maneira, Pedro e os demais discípulos estão ensinando aquela igreja, a assembleia que compunha 120 pessoas, dizendo: se alguém deseja ser testemunha de Jesus e se tornar parte dos 12 apóstolos, assumindo lugar neste ministério, é necessário ter andado continuamente com o Senhor Jesus. É necessário ter conhecido a Cristo Jesus. Por isso, para viver o chamado de Deus em nossas vidas, precisamos conhecer Jesus. Precisamos nos relacionar com o nosso Mestre. No verso 22, Pedro declara: é necessário que tenham caminhado com o Mestre, com o Senhor Jesus, começando no batismo de João, lá no Rio Jordão, até o dia em que ele foi levado às alturas. Ou seja, poucas horas, poucos minutos que antecedem estes versos. Pedro estava dizendo: é necessário que aquele que irá participar como testemunha ocular da ressurreição do nosso Senhor Jesus precisava estar com ele desde o início do ministério, desde o batismo, desde o descer as águas até este momento. Porque o chamado de Deus não é para aquele que põe a mão no arado e olha para trás. A palavra de Deus nos ensina, nas próprias palavras de Jesus: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno, merecedor do reino dos céus. Porque o Senhor nos chama a perseverança,
Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, como a palavra de Deus nos ensina em Apocalipse. Por isso, o Senhor te chama, meu querido irmão e irmã, para que você caminhe com Ele. Não apenas alguns momentos da sua vida, não apenas em alguns dias específicos, mas durante toda a sua vida, desde o momento da conversão, do se entregar, do dar o coração a Jesus, de se derramar em sua presença, do crer no Evangelho, a partir da decisão, dessa tomada de escolha, de ter Jesus como Senhor e Salvador. Desde agora, para a eternidade, somos chamados a andar em sua presença. E o verso 23 nos ensina, então propuseram 2 nomes. Primeiro José, chamado Barsabás, que tinha um apelido, um nome que era lembrado entre os outros que ali compunham aquela assembleia como o justo. Alguém tão justo que tinha no seu próprio nome impresso a qualidade da justiça. Mas a Bíblia é interessante porque ela traz esses detalhes. José tem um destaque maior, ele é chamado de justo. E depois tem Matias. E o nome de Matias não traz uma qualidade implícita no seu nome. Tem Judas, o justo, e tem Matias. E olha o que diz a palavra, verso 24. Orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Lançaram sorte, vindo a sorte, recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado lugar com os 11 apóstolos. Aos olhos daquelas pessoas, daquela própria assembleia, sem a oração, sem ouvir a voz de Deus, provavelmente a melhor escolha seria José, chamado de justo. Mas a oração dos apóstolos foi: Senhor, o Senhor conhece o coração. Então, entre aquele que chamamos de justo, chamado José, e Matias, quem o Senhor escolhe? E eles lançaram sorte, e a sorte recaiu sobre Matias. Porque o nosso Deus não está interessado naquilo que os outros declaram ou pensam a nosso respeito. A maior qualidade que Deus escolhe, chama e levanta aqueles que irão viver a missão de Deus é justamente não a justiça dos homens, mas a do coração, que Ele sonda e conhece. O destaque que precisamos não é das outras pessoas, mas é do nosso coração, quando o Senhor sonda, conhece a nossa vida e ainda assim nos escolhe para participarmos da sua obra. Afinal, Deus não chama os melhores e mais preparados. Deus, Ele capacita aqueles que são chamados. Neste dia, creia, o Senhor te chama e Ele te levanta, porque somos os Matias desta geração, para sermos testemunhas do andar com Deus, da sua ressurreição e da sua segunda vinda, porque em breve, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e somos chamados a sermos essas testemunhas aqui sobre essa terra, para a glória de Deus. Vamos viver, vamos participar da missão de Deus no nome de Jesus. Um grande abraço a todos.